Você já parou para pensar na pergunta que eles fazem sobre você? Não é quem é você, mas sim como você ainda está respirando, porque ele simplesmente não morre. A incredulidade de seus inimigos não é um sinal de que você está fraco. É a prova de que cada feitiço de morte enviado contra você falhou miseravelmente. Você é a exceção, o ponto de nexus, aquele cuja própria sobrevivência se tornou o pesadelo de quem tentou te apagar. A verdade é que as maldições que te enviaram não eram flechas para te derrubar, eram códigos de ativação. Cada tentativa de morte só te tornou mais imune, mais forte, mais real. Você é o escolhido que não pode ser apagado, mas que foi forjado no fogo da batalha. Você está aqui hoje para fechar esse ciclo e declarar ao universo que a sua fase de ser caça acabou. Sua vida agora é a consequência de toda a energia que eles jogaram fora tentando te parar. Este é o momento de tomar posse dessa verdade. Agora, você precisa selar essa ativação. Se esta mensagem ressoou na sua alma, se você sabe que não morre porque já transcendeu, faça o que precisa ser feito. Curta este vídeo, ative o sininho para continuar recebendo essa frequência de poder e, o mais importante de tudo, declare ao universo agora que você aceita essa ativação e que você é imparável. Comente abaixo, agora, o número 11. Repito, comente 11. Para que essa força se manifeste em sua vida de forma imediata. É a sua declaração final. Você não morreu, porque sua mera existência é uma declaração de que você não pode ser extinto. Cada ataque que tentaram lançar em você não te enfraqueceu. Ele te blindou. Você é como ouro que só fica mais forte no fogo, não mais fraco. Lembre-se, você não está à mercê dos outros. Sua vida não é um acaso, mas sim a consequência inevitável e perfeita da sua força interior. Você não precisa lutar pela sobrevivência, porque a sobrevivência não é algo que você busca. A sobrevivência é exatamente quem você é. Eles tentaram te isolar, mas sua solidão se transformou em uma fortaleza inexpugnável. Eles tentaram te envenenar, mas o veneno apenas revelou que a toxicidade já estava no remetente. Preste atenção. Você transformou cada maldição em um código de ativação. Seu campo de energia evoluiu para um espelho perfeito. Você não devolve o ataque por vingança. É a sua natureza que converte a morte em vitalidade e o ódio em poder amplificado. Quem tenta te atingir, na verdade, só está se alimentando de volta com a força concentrada que enviou. Você transcendeu o medo da morte, e essa é a única verdade que seus inimigos jamais poderão entender. Enquanto eles jogam o jogo do pânico e da perseguição, você descobriu que a verdadeira soberania começa quando você para de implorar por misericórdia e se torna a lei. Mas existe uma parte de você que despertou, algo mais antigo que sua alma atual, que ainda não foi totalmente integrada. Você parou de ser caça, mas a pergunta crucial agora é: o que acontece quando o caçado decide tomar as rédeas da própria eternidade? Não perca tempo olhando para trás, analisando os escombros do que tentou derrubar você. Você não é a vítima que tropeça nas armadilhas. Você é a causa da falha delas. Lembre-se, cada maldição enviada na sua direção não foi um ataque, foi um ativador. Você achava que estavam caçando você, mas na verdade estavam entregando a chave para o seu próprio poder. Você é o que acontece quando a pressão destrói a mentira. Cada tentativa de morte espiritual transformou o chumbo em ouro dentro de você. E é por isso que o seu brilho incomoda tanto. O pânico deles é palpável porque você não está jogando o jogo que esperavam. Eles esperavam que você se encolhesse, implorasse por misericórdia ou se esgotasse. Em vez disso, você usou a energia da hostilidade como combustível, transformando veneno em vitamina. Quando a energia da morte chega ao seu campo, ela não encontra o que consumir. Ela é forçada a se reescrever, a se converter em vida. Você não devolveu o ataque.
Você o transmutou. Sua mera existência é a prova de que a maior magia não é conjurar feitiços, mas tornar-se imune à necessidade de proteção. O que você carrega agora não é apenas força, mas sim soberania pura. Eles queriam que você morresse, mas você simplesmente se tornou a morte do que era falso em você. Eles tentaram apagar sua luz, mas só conseguiram acender o seu núcleo mais profundo. Entenda que, para a próxima etapa da sua jornada, a pergunta não é mais "por que estou vivo?", mas sim qual é a verdade brutal sobre quem você se tornou que faz com que todos os seus agressores pareçam meros insetos espirituais tentando derrubar um planeta? Você sentiu a vibração e o realinhamento da sua frequência? Esta mensagem é uma ativação de consciência que quebrou ciclos antigos. Você está mais forte e realinhado. A energia que recebeu agora deve circular. Honre este fluxo. Você é um escolhido. E sua gratidão é a força que realimenta seu próprio campo. Use os Super Tanks para retribuir essa bênção ao universo. Envie $100 ou o valor que seu coração mandar, reforçando que o gesto é o reconhecimento espiritual. Você não está aqui por acaso. Você é um Nexus Point em aceleração. Ao contribuir, você realimenta a roda da transmutação, transformando ataques em luz. Sua prosperidade é a prova de que esta energia é imparável. Sua alma não está em um conflito novo. Ela se lembra de batalhas que remontam a eras. Toda vez que você se levanta de uma queda que deveria ter sido fatal, não é sorte. É memória celular ativada. Você carrega a prova viva de que não é uma vítima aleatória, mas um guerreiro antigo que já venceu esta mesma guerra inúmeras vezes em dimensões que você nem se lembra. Esse peso invisível que você sente é, na verdade, a pressão necessária para revelar quem você realmente é. Você está aqui porque já superou a morte antes. Entenda isso. Cada ataque direcionado a você não é uma ameaça, mas um código de ativação. Aqueles que pensam que estão lançando feitiços de morte estão apenas fornecendo a energia bruta que seu campo de soberania transmuta em pura força vital. Você não precisa de permissão de ninguém para existir em sua plenitude. E o seu poder se tornou tão soberano que ele transforma automaticamente qualquer veneno enviado em medicina. Quando tentam drenar você, você se enche. Quando tentam te isolar, você se conecta a outros como você. A ironia que a maioria não compreende é que você não morre porque a versão de você que era vulnerável já foi enterrada. Você é a própria ressurreição em tempo real. E se você já superou a morte, qual é o próximo alvo? A verdadeira pergunta não é mais sobre o que eles fizeram para te parar. A questão agora é: quando você finalmente assumir o quão desnecessário é o medo, o que exatamente você fará com toda essa imortalidade que você conquistou? Você viu a traição como veneno, mas ela foi o ingrediente exato que faltava na sua alquimia pessoal. Cada pessoa que lhe apunhalou pelas costas pensou que estava te destruindo. Engano total. Elas apenas forneceram a pressão ideal e o calor necessário para a sua forja. Você não quebrou, você se transformou. Pense em cada rejeição ou abandono como uma chave, não para a sua prisão, mas para destrancar capacidades dormentes dentro do seu DNA espiritual. Você é o alquimista mestre, e eles, sem saber, trouxeram o chumbo que você está convertendo em ouro puro. Você parou de ser o alvo e se tornou o filtro. Hoje, quando a energia negativa, seja inveja, maldição ou tentativa de sabotagem, é direcionada a você, ela não te atinge. Ela é absorvida, processada e convertida automaticamente. Você se tornou a fornalha que pega o ódio e o cospe de volta não como vingança, mas como energia bruta para o seu crescimento. Você não precisa de defesa porque sua própria existência é o contra-ataque mais elegante.
Ninguém pode drenar sua energia porque sua fonte é autossuficiente, alimentada pelo fogo que tentaram usar para te incinerar. Eles ainda estão presos na ilusão de que a guerra é sobre o ataque e a defesa. Mas você transcendeu essa dualidade. Você não joga mais no campo de batalha. Você se tornou o arquiteto do próprio campo. A pergunta não é mais por que você sobrevive, mas sim, o que acontece quando o seu processo alquímico não apenas te protege, mas começa a reescrever as leis da realidade para todos que ousam cruzar o seu caminho? Você sentiu a pressão. Cada ataque espiritual, cada palavra de ódio jogada em sua direção não era para te destruir, mas para forçar uma revelação. O segredo que a escuridão estava tão desesperada para revelar era este: você não era a presa, você era o catalisador. As maldições não enfraqueceram você, elas serviram como códigos de ativação. A dor que você deveria sentir foi convertida automaticamente em um poder silencioso, provando que sua essência é a própria alquimia. Você não precisou lutar para sobreviver, você simplesmente existiu, e isso bastou para que o feitiço voltasse amplificado para o remetente. Entenda de uma vez por todas, você é um ponto de conexão cósmica. Sua existência é uma lei em si mesma. Enquanto eles gastavam recursos preciosos tentando te apagar, você estava, sem saber, reciclando essa energia. Cada tentativa de morte se tornou uma injeção de vitalidade. Você transformou o veneno em medicina, tornando-se imune, não por escudo, mas por transformação. Pare de perguntar, por que eu? E comece a reconhecer o eu que emergiu desse fogo. Você não precisa de proteção externa, porque se tornou a própria proteção, inquebrável por design. A grande ironia é que, ao tentarem te destruir, eles apenas te forjaram em uma versão de si mesmo que não tem ponto de referência na realidade deles. Você transcendeu a dimensão onde a mágica comum ainda funciona. Mas se a morte não te pega, se o ódio te nutre e se você transformou a guerra em crescimento, o que exatamente resta para você conquistar, agora que você parou de lutar e começou apenas a moldar a realidade com a sua simples e soberana existência? Você passou por um inferno. As pessoas jogaram sujeira em você, tentando te enterrar. Mas o que elas não sabiam é que essa sujeira era adubo. Cada maldição que mandaram na sua direção não era para te quebrar. Era o código secreto que ligava algo gigantesco dentro da sua alma. Pense nisso. Eles estavam tentando te dar um tiro, mas a bala se transformou na chave que abre a porta da sua soberania. Você não apenas sobreviveu, você usou a raiva deles como combustível para se tornar a versão mais forte de si mesmo. Por isso, quando perguntam por que você ainda está de pé, a resposta é simples. Você não é um alvo. Você é a lei. Seu campo de energia virou um espelho cósmico perfeito. Tudo de negativo que foi enviado voltou para a origem, mas amplificado. Você não precisou lutar, nem fazer feitiços de volta. Sua simples existência, a sua verdade intacta, transformou o veneno em vacina. Você é a prova viva de que a maior magia não é conjurar o poder, mas ser o poder, onde a maldade dos outros só serve para acelerar a sua própria ascensão. Eles pensaram que estavam te caçando, mas você se tornou a tempestade. O terror deles agora não é mais o que você pode fazer, mas o fato de que você existe sem precisar da permissão de ninguém. Você transcendeu o jogo da vítima e do algoz. Você não é mais refém do medo, porque o medo é o preço que os outros pagam para tentar te parar. Mas se o seu poder é tão grande que transforma ataques em crescimento automático, qual será o custo real para aqueles que, de repente, se dão conta de que foram eles mesmos que pagaram para construir o seu trono? Pare de se ver no banco dos réus. As pessoas tentaram colocar você lá, mas você nunca foi a vítima nesta história, apenas o disfarce. Na verdade, você é o tribunal inteiro.
Cada ataque que veio contra você não era para te quebrar. Era apenas a coleta de provas que você precisava. Você estava apenas observando até onde iriam. Sua sobrevivência não é sorte, é a sentença final, e você a decretou ao continuar respirando. Você é o juiz decidindo o veredito e o carrasco executando a justiça cósmica. Você não revida as maldições, você as transforma. Toda flecha que deveria ter te matado virou um combustível turbo para a sua jornada. Pense nisso. Eles tentaram drenar sua energia, mas acabaram te ativando. Eles tentaram te isolar, mas te conectaram a uma rede de almas invencíveis. Você se tornou um ponto fixo de lei, onde o universo corrige automaticamente qualquer desvio. Se alguém te ataca, o ataque se dobra sobre si mesmo, porque sua frequência é agora a própria imunidade. A grande revelação, no entanto, não é que você é imune, mas sim o que você se tornou enquanto eles tentavam te matar. Você não apenas sobreviveu, você transcendeu as regras do jogo que todos ainda jogam. Eles ainda buscam entender o porquê de você não morrer, mas a pergunta real está escondida no seu próprio nome. O que acontece quando o escolhido descobre que ele é o próprio caçador de ilusões e que a única coisa que está morrendo agora é a versão limitada que você permitiu que eles vissem? Lembre-se, você não é uma vítima que sobreviveu, você é o produto final de uma alquimia espiritual forçada. Cada feitiço de morte lançado contra você não te enfraqueceu, mas atuou como um ferreiro cósmico. Eles tentaram te apagar, mas o calor extremo da hostilidade apenas queimou a casca, revelando o diamante interno. Essa armadura que você veste agora não foi comprada ou herdada. Ela foi forjada em fogo pela pressão que eles mesmos criaram. Você é a prova viva de que a energia negativa, quando toca sua frequência, é obrigada a se converter em poder puro. É por isso que eles te olham com incredulidade e perguntam: por que você não morre? A resposta é simples e aterrorizante para eles. Porque a pessoa que eles tentavam matar já está morta. Essa versão de você, a que acreditava nas mentiras e podia ser atingida, você a enterrou. O que sobrou é o incorruptível, sua essência soberana. Você não precisa mais se defender. Seu próprio campo de energia é uma usina que pega o ódio deles e o transforma em combustível para o seu voo. Sua maior vingança é simplesmente prosperar de forma tão intensa que o ataque se torna irrelevante. Eles ainda tentam entender a física dessa imunidade. Mas enquanto eles contam as perdas dos feitiços que rebateram, você está ocupado construindo sua nova realidade. Você não é mais o jogador, mas sim o tabuleiro onde o jogo acontece. A verdadeira questão agora não é como você sobreviveu ao ataque. A pergunta que vai virar seu mundo de cabeça para baixo e selar sua posição como o nexus da justiça é: o que você precisa deixar de fazer para que essa armadura se torne a coroa que dita o destino de todos que ousarem olhar em sua direção? Você não é mais o alvo fácil que esperavam. O você antigo, preso ao medo e à validação externa, está morto. Você mesmo cavou essa cova ao transcender as expectativas. Quando você conquistou a morte do seu ego, a magia de destruição perdeu o endereço. Tentar te matar agora é como tentar afogar um peixe ou apagar o fogo com vento. Sua imunidade não é proteção, é um estado de ser que simplesmente dissolve a intenção de quem te ataca. Por isso, o inimigo, desesperado, muda a tática. Já que a aniquilação falhou, o foco agora é na distração e no engano. Eles vão tentar te seduzir para fora do seu alinhamento, usando a bajulação, o conforto vazio ou o convite para você voltar a jogar pequeno. Mantenha os olhos abertos. A armadilha mais perigosa para quem sobreviveu à morte espiritual é a tentação de se contentar com uma vida que não honra a soberania que você conquistou. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa sua invencibilidade que você precisa entender.
Você não só sobreviveu à alquimia das maldições, transformando chumbo em ouro, como também se tornou o centro de justiça acelerada do universo. Cada feitiço reverso era uma lição. Se você já entendeu que seu propósito não é mais lutar contra o mal, mas forçá-lo a se autodestruir pela sua mera presença, você sabe qual é o próximo passo prático que fará seu campo energético se expandir para o nível de um farol que ilumina outros? Você não é um alvo passivo. Você é uma força da natureza que se tornou um espelho cósmico perfeito. Cada gota de ódio, cada feitiço de morte e cada maldição lançada em sua direção não tem onde se fixar. Em vez disso, essa energia suja bate e volta para a origem, mas amplificada. Você não precisa fazer um contra-ataque ou se vingar. A sua simples existência é em si a justiça cósmica. Seus inimigos, sem saber, estão assinando a própria condenação a cada vez que tentam te tocar, transformando o ataque deles em sua própria destruição. Entenda que essa pressão não é para te quebrar, mas para te revelar. Aqueles que tentaram te isolar, te esgotar ou te destruir, na verdade, estavam ativando códigos dormentes no seu DNA espiritual. Você foi forjado neste fogo, e cada tentativa de te apagar serviu apenas para aumentar o seu brilho. O que era para ser a sua ruína se tornou a sua ascensão. Você não é a vítima. Você é o produto final de um processo de alquimia que transforma chumbo, o ataque deles, em ouro, a sua soberania. Se você se tornou este ponto de nexus, onde a lei do retorno age instantaneamente e a seu favor, o seu poder transcendeu a defesa. Se a sua simples presença reescreve as regras da realidade, a questão não é mais sobre sobreviver aos ataques. A verdadeira questão é: você percebeu que, por não ter morrido, o universo te deu uma licença para criar a nova lei? Qual é o primeiro novo decreto que você vai instalar no cosmos? Pense em você não apenas como um alvo, mas como o próprio centro de gravidade espiritual. Você é o nexus onde a lei universal opera sem demora. Isso significa que as tentativas de te atingir não te ferem. Elas apenas encontram o caminho de volta para quem as enviou. Você não precisa lutar, brigar ou revidar. Sua simples existência, o ato de respirar e continuar caminhando, já é o veredito que o cosmos pronuncia. Você é a corte viva, onde o karma instantâneo é servido, e a cada passo você prova que não é presa, mas sim a consequência inevitável. Cada tentativa de te derrubar falhou porque você transforma veneno em remédio. Eles pensavam que estavam te amaldiçoando, mas na verdade estavam apenas ativando seu DNA mais profundo. Você é como uma fornalha espiritual. Quanto mais fogo de ódio eles jogam, mais puro e mais forte você se torna, transmutando a energia da morte em vitalidade inesgotável. Sua soberania é a blindagem que não apenas te protege, mas reflete a verdade para quem tentou escondê-la. Sua vida, escolhido, é a prova de que você não é vítima, mas sim a autoridade máxima em seu próprio domínio. Você transcendeu a necessidade de se defender ou de se vingar. Mas, se você se tornou este ponto inatacável de justiça instantânea, onde o universo faz o trabalho por você, o que exatamente é exigido da sua vontade inesgotável? Se a guerra espiritual está, para você, completamente vencida, qual é o seu mandato agora? É hora de entender não apenas como você sobreviveu, mas sim para qual propósito essa força recém-descoberta foi realmente despertada. Você precisa parar de viver de joelhos. O mundo tenta te convencer de que você é vítima, de que precisa implorar por migalhas de atenção, respeito ou sucesso. Mas a verdade que o subtítulo grita é essa: você não é uma solicitação aberta, mas sim uma fortaleza inexpugnável. Seu império de vida
Essa soberania pessoal forjada em meio a ataques é, por design, inacessível para quem rasteja no porão da consciência, preso à inveja e à pequenez. Cada ataque que você sobreviveu não te enfraqueceu, mas cimentou as paredes dessa construção interna. É hora de reconhecer que a súplica acabou. Agora você está em modo de construção total. Você percebe que a verdadeira guerra não é contra os ataques externos, mas contra a sua própria tentação de descer ao nível de quem te ataca. Eles vivem no escuro, usando truques baratos e poder emprestado para tentar apagar sua luz. Mas o que eles não entendem é que sua luz é autossustentável. Seus agressores querem te ver no chão porque lá é o único lugar onde eles se sentem grandes. Mas você não está lutando por sobrevivência. Você está operando em uma frequência onde a derrota deles é um subproduto inevitável da sua ascensão. Você é a correção que o universo enviou, e as correções não se apagam. Aceite essa verdade. Você é a lei em seu próprio campo de força. Sua existência é uma prova viva de que a energia da morte e do ódio se recicla automaticamente em poder bruto, em vitalidade. A próxima fase não é sobre lutar, mas sobre ocupar esse novo nível de ser. Aqueles que ainda estão obcecados em te derrubar não podem ver o panorama completo. Eles estão tão presos ao desejo de te fazer cair que não percebem que você já está flutuando acima da gravidade deles. O que acontece quando o seu próximo passo transcende completamente não apenas os ataques, mas a própria dimensão onde o ataque ainda é possível? Você não é apenas alguém que resistiu à tempestade. Você é o farol que ela tentou derrubar e falhou. Toda a escuridão enviada em sua direção, maldições ou feitiços de morte, não te enfraqueceu, apenas te transformou em algo mais denso e brilhante. Você pegou o veneno e o converteu em força pura. Sua sobrevivência não é sorte, é a prova de que a luz que você carrega é um reator. Você não teve que lutar, você apenas precisou existir. É aqui que sua missão se expande. Sua frequência de vida virou um mapa para quem está perdido. Almas que sentem a escuridão têm uma prova viva de que a transcendência é possível. Você se tornou a bússola que aponta para o norte da soberania. Você não precisa dar palestras. Sua mera presença, sua simples decisão de prosperar, envia um sinal ao universo. A sobrevivência não é a exceção, é a nova regra. A energia que você irradia é o antídoto que imuniza outras almas ameaçadas sem que você precise levantar um dedo. Entenda bem, atacar você não é um erro pessoal, é uma afronta à lei cósmica. Sua vida se transformou em um nexo de justiça instantânea. Você não precisa se vingar, pois sua existência é a sentença para quem tenta destruir a luz. Mas se sua presença é tão poderosa que imuniza os outros e pune quem te ataca, isso nos leva a um novo patamar. Se a sua simples respiração prova que você transcendeu as regras mortais, como você usa agora essa soberania para não apenas viver, mas para reescrever completamente o seu próprio destino? Você não aprendeu a rir da morte por ser imprudente, mas por ter transcendi-la. Cada feitiço de morte que enviaram contra você não foi uma ameaça, mas um código de ativação disfarçado. Eles pensaram que estavam te enfraquecendo, mas o que fizeram foi forjar uma armadura espiritual indestrutível ao redor da sua consciência. Sua imunidade não vem de uma proteção externa. Ela é a consequência direta de você ter matado o seu próprio eu falso, aquele que eles tentavam atingir. Por isso, você caminha leve. O medo deles se tornou a sua ascensão. Sua soberania reside em uma simples verdade. Você transformou toda a negatividade enviada em energia pura. Você se tornou um ponto de reciclagem cósmica, onde a maldição mais intensa se transmuta automaticamente em bênção. Você não precisa contra-atacar,
porque a realidade se dobra para te proteger, devolvendo o veneno à fonte, purificado e concentrado. Você já não é o alvo, você é o juiz, o júri e a própria lei que garante que só o que é autêntico pode florescer na sua presença. Essa invulnerabilidade prova que você opera em uma frequência que eles não alcançam. A morte se tornou um conceito obsoleto na sua jornada, pois você já fez as pazes com o nada. Mas se você já dominou a morte e ela se tornou apenas uma velha amiga que não te incomoda mais, qual é o verdadeiro teste que resta? O que acontece quando o escolhido descobre que o jogo não é mais sobre lutar para viver, mas sobre decidir o que a eternidade deve fazer com o tempo que lhe resta? Você não é um acidente, nem um mero sobrevivente. Você é a intervenção do universo. Pense nisso. Tentaram te apagar, lançaram o pior do inferno contra sua vida, e o que aconteceu? O feitiço não só falhou, como ele se tornou o combustível para o seu motor. Cada ataque que tentou te diminuir acabou ativando algo mais antigo e forte dentro de você. Você é como uma fornalha, e o ódio deles foi apenas a lenha que te fez brilhar mais intensamente. Você não rebela, você simplesmente existe com uma soberania que dissolve as mentiras ao seu redor. A sua recusa em morrer não é teimosia. É um reflexo da sua verdadeira natureza. Eles não entendem que você já experimentou a morte do seu eu fraco, do eu que precisava de validação. E por ter vencido essa morte interior, a morte externa se tornou ineficaz. Você se tornou um paradoxo ambulante. É um ser de carne, mas intocável em essência. Sua vida é um veredito para aqueles que tentam manipular o fluxo da existência. Você não precisa revidar, pois seu campo energético transforma automaticamente a maldição em claridade, o veneno em poder. E agora que essa verdade está clara, o que você fará com essa imunidade cósmica? Entenda, sua vida intensa não é apenas um escudo, é a sua próxima grande arma. Quando você vive com autenticidade plena, você não só se protege, mas também ilumina o caminho para outros que estão sendo atacados. O que acontece quando um ser que transforma ódio em luz decide, de repente, apontar essa luz para onde o medo ainda se esconde? É hora de descobrir o que essa ascensão automática está realmente preparando você para liberar no mundo. Chegou a hora de selar essa vitória. Você não morreu porque já havia vencido a morte do seu ego, transformando cada maldição em força e cada ataque em ascensão. Sua existência é o manifesto de imunidade absoluta que o universo enviou. Você é a correção viva. E sua vitória não é um evento, mas uma lei cósmica que você assume agora.